O Sindicato da Construção Civil, Sinduscon, terá nova diretoria a partir de março. O empresário Sérgio Azevedo, dirigente da 2A Engenharia, encabeça a chapa única. E o que esperar da nova diretoria de um dos setores mais importantes para a economia do estado do Rio Grande do Norte? Sérgio Azevedo é o nosso convidado hoje. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Diógenes, bom dia, Daniela e demais ouvintes da 91 FM. Em primeiro lugar, vamos falar desse momento, né, que o sindicato vive, chapa única, eleição agora em março, né? Exato. Eu queria, assim, voltar aí uns 60 dias, que eu acho que teve um movimento muito importante do sindicato no final do ano passado. Nós fizemos um ajuste no estatuto do sindicato. Então, nós acabamos com a reeleição. Nós fizemos um ajuste na diretoria do sindicato. Nós tínhamos precisavam de mais de quase 50 pessoas para formar a chapa do sindicato. Então, era muita gente e que, às vezes, ficava uma bola quicando e chutavam 10, e, às vezes, uma bola quicando e não chutava ninguém, porque ninguém sabia quem era responsável pelo quê. Então, fizemos um ajuste na chapa, criamos 10 vice-presidências, mas o que eu queria destacar nesse processo de ajuste é o mandato único de 5 anos, nós queremos oxigenar a instituição, e a criação da vice-presidência de energia renovável, porque é um setor muito pujante aqui no estado, como todos sabem, e a gente precisa qualificar as empresas locais para que elas consigam atender esse mercado. Então, com esse ajuste no estatuto, que foi feito lá no final do ano passado, a gente já estamos vivendo este novo momento. Então, uma chapa mais enxuta, uma chapa em que eu procurei pessoas que, historicamente, se dedicavam ao sindicato, trabalhavam pelo sindicato, e que eu sabia de que tinha esse meu mesmo propósito, de que abrir mão de parte do nosso tempo, todo mundo muito ocupado, as empresas tomam muito tempo de todos, mas que queria abrir parte desse tempo para se dedicar para o nosso setor, né? Para a nossa comunidade. E eu acho que isso foi um grande diferencial que a gente conseguiu nessa chapa. Então, podemos considerar que o Sindicato da Construção Civil vive um momento de modernização, é isso? Eu acho que a gente poderia chamar de modernização. A gente gostaria de que vários se espelhassem nesse modelo para de que a gente conseguisse, nessa linha de alternância do poder, trazer benefícios para as categorias de uma forma geral. Daniele. E quais são as principais demandas do Sinduscon, principalmente em relação ao poder público, tanto o municipal quanto o estadual? A gente separou, até recente essa semana, a gente teve uma reunião de alinhamento estratégico e estabelecer metas para a diretoria, né? A gente quer fazer monitoramento de metas mensalmente. E a gente separou qual seria o nosso trabalho para o cliente externo, que seria o poder público a nível federal, estadual e municipal, e qual seria o nosso trabalho para o nosso cliente interno, né? Então, respondendo a sua pergunta com relação ao cliente externo, chama de governo, a gente separou muito bem o que é que estaria ao nosso alcance e o que é que não estaria ao nosso alcance. Então, tem pautas a nível federal, por exemplo, de que são importantíssimas para o setor, mas de que nós somos meros coadjuvantes no processo. Então, o que a gente pode, no máximo, é cobrar dos nossos parlamentares, cobrar dos senadores, de que eles façam ação importante no Congresso, por exemplo, para a questão da manutenção dos avanços que foram conquistados nas reformas trabalhista e previdenciária. Na linha da própria CEBIC, né, que é o que representa os sindicatos em Brasília, falar sobre as pautas que dizem respeito ao governo federal, a questão de legislação federal, a questão inclusive do próprio ISS, que embora seja um imposto municipal, ele é legislado a nível federal. Então a gente separou o que é que a gente pode ser coadjuvante, o que a gente pode comandar nos processos e o que a gente deveria fazer de uma forma mais ativa a nível de governo estadual e municipal, né? Então a gente desenhou alguns pontos importantes e que a gente vai buscar atendê-los. Sérgio, já que Daniel falou nessa questão do poder público, eu queria lhe perguntar por um projeto de governo que já vem de vários governos e que deve ter uma nova roupagem agora, que é o Minha Casa Minha Vida. Que tem outro nome, teve outro nome no governo passado. Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela, mas volta a ser Minha Casa Minha Vida. Qual é a expectativa do setor para esse programa, que tem lá suas faixas de atendimento e que é muito importante para fomentar empregos e negócios na construção civil? O déficit habitacional a nível de Brasil ele é enorme, né? E o Rio Grande do Norte não é diferente disso.
Então, os programas como Casa Verde e Amarela, como Minha Casa Minha Vida, eles são de fundamental importância para a população em geral, que vai ser beneficiada pela casa que ela vai receber, o que ela vai pagar de forma subsidiada, como também para o setor da construção civil, que precisa desses serviços e de uma forma planejada, de que, fora o Minha Casa Minha Vida, você tem os serviços contratados pelo Estado, de que eles oscilam muito. Então, a falta de planejamento a nível de programação de obra prejudica o setor também. A gente precisa de previsibilidade de atividade para poder a gente se programar. Até porque tem recurso próprio da empresa envolvido e a obra precisa ser tocada, né? Claro. O que é que é o mais importante de tudo isso, Jorge? Eu acho que é a certeza do recebimento. A construção civil sofre, de uma forma geral, com atrasos de repasses. E o Minha Casa Minha Vida ele não fica de fora disso. Então, a Caixa Econômica ela tem um processo extremamente burocrático de viabilização e de aprovação do empreendimento, e que eu acho correto. Eu acho que ela tem que se cercar de todas as garantias possíveis para que aquela empresa que vai ser contratada para fazer um serviço tão nobre como construir a casa, ainda mais de uma população carente, ele tem que saber fazer bem feito, porque esse paga com muito mais sacrifício a sua habitação. Mas ele precisa também, após vencido todos esses processos iniciais e burocráticos de habilitação da empresa, durante a execução da obra, esses pagamentos têm que fluir de forma natural. As empresas não têm um fluxo de caixa que consiga vencer 3 meses, 4 meses sem você receber uma fatura. O represamento desses recursos é o grande desafio. Eu acho que é um grande desafio, porque a gente vai ter a demanda, nós vamos ter empresas habilitadas e capazes de executar essas obras, mas algumas delas, como aconteceu já no passado, elas ficaram pelo meio do caminho, porque elas não conseguiram superar todo aquele processo de falta de recebimento até chegar a primeiro pagamento. Isso é muito ruim, porque fica essa quantidade enorme de obras paradas que nós temos no Brasil. É isso que eu queria perguntar sobre o Rio Grande do Norte. Como é que está a situação hoje do Rio Grande do Norte, em termos de obras inacabadas, em relação ao Minha Casa Minha Vida, que a gente está falando sobre isso, no caso também o Casa Verde e Amarela, o que as empresas têm para receber, o estoque, vamos dizer assim, estoque de crédito. Nós estamos vivendo um momento de mudança de governo, né, com mudança de pessoas. A Casa Verde e Amarela, ela não teve uma atuação tão forte como teve o programa Minha Casa Minha Vida do governo anterior, mas ela teve uma modelagem mais moderna. Né? Eu costumo dizer de que empresário no Brasil ele passou a ser respeitado, foi enxergado de uma forma diferente durante os últimos 4 anos, e eu espero de que a gente não perca isso. Né? Então, o empresário ele tem que ser visto como a solução e não como o problema. Então, na hora de que a gente tem obras paralisadas, empresas foram paralisadas, empregos foram perdidos, e a gente tem que somar esforços, não é um contra o outro. Né? Mas o que é junto o sindicato, as empresas, o governo podem fazer para que isso não volte a acontecer. Então, é um trabalho de parceria em busca de identificar a raiz do problema e não só solucionar o problema, mas dizer por que isso chegou a acontecer, para que a gente peça que isso volte a acontecer no futuro. No Rio Grande do Norte, eu acho que não tem tantas obras paralisadas do Minha Casa Minha Vida, mas temos obras de infraestrutura importantes para o Estado, que a população não está recebendo benefício ainda, e de que eu acho que tem que ser objeto de uma priorização por parte do governo para que elas sejam retomadas. Daniele. Isso que o senhor está falando é um pouco retrata um panorama de insegurança jurídica, né, para a parte da construção civil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. O que é que pode ser feito para haver mais robustez, né, nesse segmento, de ter mais segurança jurídica, tanto para a execução de obras públicas quanto obras privadas, né? Que quando a gente vê prédios e obras inacabadas, tem o lado do empresário, né, que o senhor está falando, que às vezes, não recebimento, excesso de burocracia. As licenças também, né? No caso da insegurança jurídica, a gente se volta muito mais para a questão do licenciamento ambiental do que pela questão da inadimplência, vamos dizer assim, né? A inadimplência... São duas inseguranças, a financeira e a jurídica, né? Exatamente, né? Então, e todas as duas importantíssimas no processo, né? Então, não adianta você estar um empreendimento todo licenciado e a pessoa o empresário não ter dinheiro para tocar o empreendimento. Então, nessa linha, o sindicato vai atuar de duas formas. Nós vamos pedir
apoiar sempre na linha do diálogo. Às vezes eu uso o termo cobrar, né? Mas não é cobrar dizer, ei, faça isso agora. Não, a gente não tem nem esse poder. O que a gente tem é nessa linha de uma defesa muito firme do nosso associado, na linha do sindicato prestar serviço para que o meu associado enxergue valor no Sinduscom, nós vamos dialogar, nós vamos conversar, gente, vamos ter previsibilidade orçamentária. Não adianta você lançar uma obra de 10 milhões, 6 milhões, 8 milhões e você ter garantido no seu orçamento 200 mil reais. Aí a pessoa mobiliza, instala o canteiro, quando chega na primeira medição, não recebe. A coisa pode bombar, mas a coisa pode... Estou dependendo de um repasse do OGU, estou dependendo de um repasse do Ministério, estou dependendo de um repasse. Garanta o dinheiro, deposite na conta e vamos fazer a obra. Né? Na linha ambiental, o que é que adianta um empreendimento demorar 7 anos, como teve um na Lagoa do Bonfim, que demorou para ser licenciado? Aquele produto caducou. O que o mercado queria comprar há 7 anos não é a mesma coisa de que ele quer comprar agora, né? Então, a gente tem que ter celeridade. Os processos burocráticos, eles têm que ser compatíveis com a nossa atividade. Que eles caminhem numa velocidade paralelamente e que tenha chegada. Claro, né? Sem atropelar nada, sem desrespeitar a legislação, nós precisamos de velocidade, de celeridade. Sérgio, você falou uma coisa importante, a questão de obras de infraestrutura necessárias para o Estado do Rio Grande do Norte. O atual governo estadual, em sintonia com o federal, está sinalizando aí algumas obras importantes. Aí fala-se, por exemplo, duplicação de BR-304, não terminaram a Tabajara ainda, mas estamos falando de duplicação da 304, a questão de um novo porto ali no litoral norte do estado, rodovias, enfim, ferrovias. O que é que você espera como empresário da construção civil e o que é que o Sinduscom pode ajudar nessa discussão? Eu espero viver um Rio Grande do Norte totalmente diferente. Você falou de 2 obras extremamente importantes para que a gente consiga mudar a realidade do nosso estado, né? Cassiano dizia que o Rio Grande do Norte era piotário, né? Era pioneiro e otário. Ele chegava, Cassiano Arruda, então ele chegava na frente de tudo, ele tinha o diferencial, mas depois ele era ultrapassado pelos estados vizinhos. A BR-304 ela é de fundamental importância para a logística do nosso estado. E ela nunca foi enxergada, ninguém, o exemplo está claro pela Rede Tabajara, de que a prioridade, ela nunca teve dedicada a ela o respeito que ela merecia. E eu digo que estão faltando 2 coisas aí, viu? Governo e bancada. Não tenha dúvida. É preciso união desses 2 esforços aí. Bancada, senadores, deputados federais e também os governos de plantão. Qual é o problema, Diógenes? E eu vou chegar no Porto já aqui, eu não sei exatamente qual é o tempo que a gente pode tem. Tocar o barco aí, temos um tempo. Nós temos uma bancada federal, tirando o Senado, que é igual para todo mundo tem 3 senadores, mas nós temos uma bancada federal quantitativamente pouco representativa. 8 deputados, né? Então você veja o mínimo, bem, né, da representação. Se a gente tem uma disputa de um porto que está entre Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, quem vai ter mais força? Os 2 estados, né? Pernambuco e Ceará. Que, aliás, tem os 2 portos. Pecém no Ceará e você tem Suape. Nós estaremos em 3º lugar. Sempre que a gente falar entre Ceará e Pernambuco, sem falar na Paraíba, né? Ou seja, a Paraíba que tem crescido muito. Tem crescido muito, tá certo? Mas também a Paraíba tem mais deputados federais do que o Rio Grande do Norte. Então essa conta foi feita... Se eu não me engano, são 9. Acho que são 9. São 9. Não, são 11. São 11, eu acho que é. Acho que não é só um deputado de diferença. 11 deputados, é. Então, a gente historicamente teve uma bancada qualitativamente diferenciada. Nós tivemos deputados federais que tiveram uma representatividade enorme a nível nacional e isso equilibrava um pouco, né? Então, o que a gente espera é de que a gente consiga despertar nessa nova legislatura líderes que possam fazer a diferença qualitativamente falando, uma vez... Rogério Marinho é candidato a presidência do Senado, né? Nós já tivemos presidente do Senado, tivemos Garibaldi, tivemos na Câmara Henrique Eduardo Alves como presidente da Câmara, né? Oportunidades perdidas. Henrique já foi ministro, né? Então, nós tínhamos um peso qualitativo muito bom. E a gente precisa encontrar agora, quer seja em Rogério, se ele consiga êxito, quer seja nos nossos deputados que estão ali, quem vai fazer a diferença qualitativa para defender essas bandeiras, para que o nosso Estado seja enxergado de uma forma diferente. Nós temos uma oportunidade agora
de que nós temos um alinhamento partidário entre o governo federal e o governo do estado do Rio Grande do Norte. Isso tem que ter algum benefício. Foi prometido na campanha que o melhor está por vir, né? É preciso que se concretize. Que se concretize. Não foi o que a gente viu nessa primeira leva de investimentos, vamos dizer assim. Obviamente que está tendo aí um disse que me disse, quem é que tem razão, quem não tem, mas enfim. Mas o ministro dos Transportes disse que vai ter lá 150 milhões para terminar a Reta Tabajara, então é aguardar o PIX e a gente terminar lá a Reta da Tabajara e entrar na 304. Nós estamos no final já do nosso tempo. Sérgio, eu queria falar sobre as energias renováveis. Por quê? Porque você acabou de dizer que a próxima gestão do Sinduscom vai ter, inclusive, uma vice-presidência para tratar do assunto. Isso. E isso ganha relevância na economia do Rio Grande do Norte. O seu grupo tem uma atuação importantíssima aqui no Estado, nesse setor. Eu queria que você falasse desse momento e as perspectivas. Então, eu já vou complementar o que a gente falou lá atrás das obras estruturantes. Então, eu falei da BR-304 e eu vou entrar na questão do porto. O governo Fátima Bezerra tomou uma iniciativa excelente. Ela retomou um projeto de um porto com finalidade distinta que tinha lá atrás, desde o tempo que meu pai era presidente da FIERE, de que o Rio Grande do Norte precisava encontrar um lugar de um porto. Flávio Azevedo, ex-presidente da Federação da Indústria. De que era em Porto, no Porto do Mangue era aquele projeto original, Rogério era secretário de Dona Vilma de Desenvolvimento Econômico, então a gente sempre pensava na ideia de que precisava de um porto. O que está se propondo agora, e que aí vai ser o nosso grande diferencial, na minha avaliação, obviamente, entre o Ceará e Pernambuco, é de que a gente vai poder construir do zero um porto para atender o setor de energia renovável, mais especificamente o hidrogênio verde. Então, Ceará e Pernambuco vão precisar fazer uma reforma. O Rio Grande do Norte pode construir do zero. Isso pode ser um grande diferencial. Nós temos fabricantes de aerogeradores, que eu vi notícias recentemente, como Siemens e Vestas, com interesse de trazer aqui, não só para produzir os seus aerogeradores, como toda a sua cadeia de fornecedores. Então você vai ter um A Siemens alemã e a outra... A Vestas é dinamarquesa. Dinamarquesa. Então você vai ter aqui um emprego de qualidade. O que é que eu chamo de emprego de qualidade? É o da indústria. Quando eu emprego um funcionário numa obra, um pedreiro, um servente, ele tem a vida útil dele, a vida é curta. Eu vou começar a obra daqui a 10 meses, eu acabo daqui a 12 meses, daqui a 14 meses. A indústria não, ela tem um processo contínuo de emprego. Então, eu acho que vai ser um grande divisor de águas se a gente conseguir implantar este porto, que o governo precisa basicamente dotar de infraestrutura e licença ambiental, porque o resto a iniciativa privada vai trazer, e eu acho que seria uma felicidade enorme da minha parte terminar esses 5 anos sendo eleito, obviamente, em março, tá certo? Está tudo caminhando para isso. Tendo participado, direto ou indiretamente, na construção dessas duas soluções logísticas. Energia eólica, 8 gigawatts de produção, parques eólicos sendo inaugurados. Quem viaja pelas estradas aqui entre os estados, a gente só, de vez em quando, encontra com aquelas pás, aqueles equipamentos que estão sendo encaminhados para esses parques. Como é que está o setor hoje, na sua avaliação de empresário e de atuante no setor? O setor de energia renovável mudou a história do Rio Grande do Norte. Então, durante o período de seca, eu digo isso muito, você via que existia uma migração. O pessoal saía do interior para vir aqui para as calçadas, para pedir esmola. Era horrível, porque ele não tinha nenhuma outra oportunidade no interior. A energia renovável foi uma grande oportunidade para fixar o homem ao campo. Então, ele enxergou lá não só emprego direto nas obras, que foram muitas, mas também na prestação de serviço, de alimentação, de hospedagem, de serviços. Esse dinheiro está circulando. Esse dinheiro está circulando. Toda uma cadeia, né? Toda uma cadeia que foi ativada, e o estado do Rio Grande do Norte extremamente beneficiado geograficamente. Pioneiro também. Pioneiro até certo também. Ponto, né? Nós temos as melhores jazidas de vento do estado, então se tiver um bom planejamento e a gente tiver capacidade de escoamento, sempre o Rio Grande do Norte será diferenciado aos olhos do investidor. O que é que a gente precisa aqui? O vento é bom, né? Porque o vento é bom. O que é que a gente precisa aqui? É a segurança jurídica na emissão das licenças, a celeridade na emissão das licenças, de que ele se sinta acolhido pelo poder público para dizer o seguinte: venham investir no meu estado. Aqui você tem um porto seguro, aqui você tem um apoio do estado, vem aqui distribuir renda. É isso que a gente quer. Hoje deve assumir a presidência da Petrobras um político do Rio Grande do Norte, apesar de ser carioca, mas atuou muito forte nessa questão das energias renováveis,
e será um dos focos da futura gestão da Petrobras. Eu lhe pergunto, qual é a avaliação que você faz da presidência da Petrobras sob o comando de Jean Paul Prats, que deve ser eleito hoje para, inclusive, uma presidência interina? Jean Paul é um entusiasta do setor de energias renováveis. Acompanhei, enquanto ele foi secretário de Dona Vilma, ele foi um defensor. Ele deu um salto, ou seja, nós já tínhamos a energia renovável, demos um salto com Jean Paul e demos um salto, justiça já feita também na época do governo Robson, temos dado um salto enorme agora também com o governo da professora Fátima. Então, mas Jean Paul, ele lá atrás, ele meio que trouxe aquilo ali para cuidar, né? Então, ele lançou a pedra fundamental de todo esse movimento, todo esse sistema, né? Então eu acho de que na condição de norte rio-grandense que ele se sente, né, radicado, né? Eu acho de que em ele entendendo de que a Petrobras precisa fazer toda essa mudança de transição energética, não só sair de uma empresa de petróleo, se transformar numa empresa de energia, eu acho de que o Brasil tem a ganhar com isso, né? E o Rio Grande do Norte também. Os parques da Petrobras aqui, que era Mangue Seco 1 e 2, eu acho, a Petrobras já construiu parques eólicos aqui no passado, vendeu os projetos, acho que há uns 2 anos ou 3 anos, e o caminho natural da Petrobras é voltar a atacar o setor de energias renováveis, não porque Jean Paul é daqui, mas porque é o melhor local a se investir pelo Rio Grande do Norte. Então é mais investimento pelo Rio Grande do Norte, a offshore, de que as petroleiras têm um interesse enorme nela, a Petrobras não será diferente. Então eu acho que nós teremos aqui um caminho um caminho pavimentado para que os investimentos da Petrobras em energia renovável sejam de forma muito firme, iniciados e se perpetuados aqui no Rio Grande do Norte. Boas perspectivas, bons ventos para a economia do Rio Grande do Norte. Obrigado, Sérgio Azevedo, atual vice-presidente do Sinduscom, mas a partir do dia 15 de março passa a ser o presidente do Sinduscom do Rio Grande do Norte. Obrigado, boa sorte na sua gestão e espero contar com sua presença em outras ocasiões para a gente discutir a economia do Rio Grande do Norte. Eu que agradeço, Jorge, Daniela, estarei sempre à disposição. É isso aí.